Bom, então para quem passou pelo desafio da aula passada, hoje nós começamos um capítulo 2, né? A gente vem desde o início, né? Como é que a gente trabalha a física? A gente analisa do mais simples ao mais complexo, né? Não iríamos estudar o mais complexo sem entender as coisas mais básicas antes. Então, do mais simples a gente achou o movimento, né? Resolvemos que o movimento era o mais simples de estudar. E dentro do movimento a gente pegou a parte mais simples, que era a descrição desse movimento, né, sem se preocupar com a causa. Isso era a cinemática. E dentro da cinemática a gente ainda havia pegado um movimento, né, muito simples, porque tinha uma velocidade constante e a trajetória era em linha reta. Tá? O que acontece agora? O movimento vai variar um pouco. Tá? Quer dizer, a velocidade varia. Tá? Isso significa que agora eu tenho um movimento com a aceleração. Tá? Só que essa aceleração ela é constante porque o movimento ele é uniformemente variado. Tá? Isso vai ficar mais ou menos assim. Ó. Se a gente fizer uma linha do tempo com a velocidade. Tá? Antes a velocidade era constante, agora nós temos uma velocidade que varia. Tá? A velocidade varia. Quanto à aceleração, antes nós não tínhamos aceleração. A aceleração era zero. Agora a aceleração está presente, só que a aceleração ela é constante. Tá? Então, a aceleração ela é constante. Eu posso, né, colocar um exemplo aqui. Uma trajetória orientada para a direita. Aí eu tenho, digamos, um móvel aqui. Tá? Isso aqui é um tempo zero. E ele se desloca para cá com uma velocidade de, pode ser 15 metros por segundo. Tá? E aí num tempo, eu vou dizer que é 2 segundos, esse móvel está aqui e desenvolvendo uma velocidade de 18 metros por segundo. O que é que aconteceu aí? A velocidade, né, do tempo 0 para o tempo 2 aumentou, saiu de 15 e foi até o 18. Tá? Então, se a velocidade aumentou, significa que ela variou. Tá? O que eu posso calcular, né, para calcular a variação da velocidade? Eu vou calcular a aceleração. A aceleração, a gente já sabe que a aceleração média ela vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Tá? Isso se dá pela velocidade menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo menos o tempo inicial. Ó, isso vai ser assim, olha lá, 18 menos 15 dividido por 2 menos 0. Isso vai ser assim, 18 menos 15 dá 3 dividido por 2. E a minha aceleração neste caso, tá? Minha aceleração vai ser de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, mais uma consideração não muito importante para a física, né, mas a gente deve lembrar isso porque pode cair em prova, né, que como este movimento se dá a favor do sentido da trajetória, classificando ele por isso, nós chamamos ele de progressivo, lembra? Movimento progressivo. Tá? Mas eu poderia ter algo diferente, eu poderia ter algo mais ou menos assim. Ó. Outra trajetória. Tá? Só que neste caso eu tenho um móvel se deslocando dessa maneira, aqui, ó, contrário à orientação da trajetória. Tá? Isso a gente chama de movimento a favor da orientação progressivo, contrário à orientação regressivo. Ou ainda, ou retrógrado. Né? Retrógrado. Tá. Digamos que, né, vamos fazer uma análise que nem a gente fez aqui. Esse aqui seja um tempo 2, esse aqui seja um tempo 6. Tá? Deixa eu fazer esse 6 de novo. 6 segundos, tá? Aqui em metros por segundo, os tempos aqui são em segundos. Né?
aqui, digamos que eu tenho uma velocidade de menos 8 metros por segundo, né? Como o movimento se dá contrário ao da orientação, o movimento é retrógrado, indica a velocidade negativa. Então, eu estava aqui a menos 8 metros por segundo e aqui o móvel tem uma velocidade de menos 16 metros por segundo. Tá? Eu posso calcular essa aceleração. Novamente, eu vou ter que a aceleração média vai ser igual a velocidade menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo menos o tempo inicial. Que neste caso vai ficar assim, olha só. Vai ficar 16, menos 16, menos 8, dividido por 6, menos 2. Isso vai dar menos 16 mais 8, dividido por 4. Tá? Isso é menos 8 dividido por 4. E menos 8 dividido por 4 vai me dar uma, neste caso, a aceleração média vai ficar igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aí nós temos ainda, a gente viu a classificação do movimento no que tange a orientação da trajetória. Tá? E agora a gente vai ver uma classificação do movimento no que tange isso aqui, ó, a aceleração. A aceleração ela pode ser negativa, ela pode ser positiva. Tá? Eu posso analisar de duas formas. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Tem um segmento de reta orientado e aí eu tenho um móvel, tá, num tempo 1 e aqui o mesmo móvel num tempo 2. Tá? O que acontece? A velocidade aqui era x e a velocidade aqui passou a ser 9x. Tá? 9x, né, é claramente maior que x. Então significa que daqui para cá a velocidade aumentou. Tá? Quando isso acontece, nós chamamos esse movimento de movimento acelerado. Tá? Aqui a gente viu quanto a orientação, aqui quanto a aceleração. Então esse movimento é acelerado. Mas eu poderia, tá, esse aqui vamos dizer que é o movimento A, poderia analisar o movimento B. Esse movimento B poderia ser assim, ó. O móvel está aqui em um tempo 1 e em um tempo 2 este móvel está aqui. Vamos dizer que os movimentos se deem todos, né, neste sentido. Não é isso que a gente está analisando. Né? A gente vai analisar agora a aceleração. Quando sai de uma aceleração de uma velocidade menor para uma maior, o movimento é acelerado. Quando acontece ao contrário, por exemplo, eu tenho aqui a velocidade era x e passou a ser x dividido por 3. Tá? X dividido por 3 é menor que x. Né? Então essa velocidade, né, passou de um tempo 1 para um tempo 2 a ser menor. Quando isto acontece, o movimento é classificado como retardado. Então, velocidade variando para mais, acelerado. Velocidade variando para menos, movimento retardado. Agora, o movimento retardado é muito fácil da gente imaginar, né? Se aquilo ali é um veículo, né, e o automóvel tinha uma velocidade x e a velocidade começou a diminuir, né, significa a aceleração negativa, significa que o móvel está freando. Então, sempre que a gente identificar que o móvel está freando, o movimento é retardado. Então, a aula de hoje era apenas para fazer uma introdução ao movimento uniforme variado. Aí eu precisava também fazer essas considerações do movimento quanto à orientação da trajetória e quanto à aceleração. Então, espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, podem colocar na área dos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.